Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. Segundo Coríntios 3, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Repita comigo: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vai para o capítulo 4, versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Meu Deus, vai cair uma unção muito forte aqui hoje. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Deixa eu ler mais um texto. Vai para Romanos, capítulo 8. Pastora Lara, já tem uma cadeira aqui para você? Romanos capítulo 8, versículo 11. Quem achou, diga amém. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Todos textos similares. O fato de você ter nascido de novo não isenta você de ainda, até que Jesus volte, habite nesse corpo que Adão te deixou. Não isenta você de ter no seu corpo a operação da carne. Sim, você recebeu uma nova natureza. Você não é mais um espírito caído, morto. Você é um espírito recriado em Cristo Jesus. Você mora nesse corpo problemático. Você mora nesse corpo que é a habitação do pecado, que tem a carne como a mãe desse pecado, ou não sei se é vice-versa. Mas por que eu estou mostrando a sua condição espiritual da sua condição física? Pastora Araceli, please, come here. Por que eu estou mostrando a condição do seu espírito e a condição do seu corpo? Porque quando a circunstância se levanta contra a sua fé, o nível de carne ainda não mortificado trará a presença da incredulidade. Vou repetir. Quando a circunstância se levanta, o nível de carne ainda não mortificado trará a
a manifestação da presença da incredulidade. Agora, qual é o problema da presença da incredulidade? Nenhum, se você vive no Espírito. Porém, é extremamente desconfortante se você é infantil na sua fé ainda, se você ainda não conquistou sua alma, se você ainda não sabe que o seu cérebro tem químicas, tem hormônios adâmicos que funcionam nele e que dão ao seu corpo sensações, e que dão à sua mente sensações, que dão às suas emoções sensações, e que se você não estiver muito posicionado na fé e cultivando a verdade, você não saberá separar a alma do espírito. O gostoso do crescimento espiritual é que você começa a enxergar a sua carne, enxergar esse corpo caído. Você começa a perceber a presença da incredulidade. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus, meu irmão, para te dizer: você pode vencer, mesmo na presença da incredulidade. Não é porque a sua carne ainda não foi mortificada, ou quanto ela irá ser, que você precisa perder essa guerra. Não é porque a sua carne não foi ainda totalmente mortificada, que você precisa perder essa guerra. Sim, uma carne não mortificada traz a presença da incredulidade, e a presença da incredulidade trabalha com fraquezas que são expostas desse corpo mortal. E você talvez se sente confuso na guerra. Note, eu não estou falando de que você é confuso. Eu estou falando que você está se sentindo confuso. Você não é o que você está sentindo. Você é a condição do seu espírito. E por que eu mostrei aqui tantos versículos sobre o espírito? Porque Deus quer te ensinar a ativar o seu espírito, para que ele ative o seu corpo. Deus quer que a fé se manifeste no seu espírito e cresça a ponto de você ter um espírito que controla o seu corpo, apesar da incredulidade. Porque muitos, por um engano, tentam converter a carne. Mortificação não significa que a carne se converteu. Mortificação significa que ela não tem mais controle sobre você, mas ela está ali. Ela está ali. A maledicência está ali. A murmuração está ali. A dúvida está ali. A ira pecaminosa, o medo, o pânico, o sentimento de inferioridade, o sentimento de rejeição, a busca por uma aprovação humana, esses sentimentos que vêm na nossa alma, que trabalham tanto psicologicamente como quimicamente. Tem coisa em você, irmão, que não é só psicológico, não, é química. Seu cérebro, por exemplo, pode não estar produzindo bem serotonina. Seu cérebro pode não estar produzindo hormônios que são essenciais para o bem-estar. Mas e daí? Eu tenho um espírito que tem perfeição. Eu tenho um espírito que tem a mente de Cristo. Ainda que o meu cérebro esteja falhando, a minha mente espiritual não está falhando. Ainda que as minhas emoções estejam recebendo uma influência de uma química ruim, da presença da incredulidade, eu tenho um espírito que vivifica. Paulo disse aqui: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo. Então, o Deus que vivificou o seu espírito, através do seu espírito, quer vivificar o seu corpo. Agora, não é apenas para que você tenha saúde física, mas também para que você tenha saúde mental.
também para que você tenha saúde emocional, também para que você seja uma pessoa que sente paz, uma pessoa plena, alegre, feliz, resolvida. E não é plena, alegre, feliz e resolvida porque tudo está bem. Porque, meus irmãos, muitas vezes tudo está mal. Muitas vezes o vento é contrário. Quando você pensa que ia diminuir, ele aumenta. E o seu corpo caído tem químicas que se encaixam com aquela circunstância, produzindo em você um ambiente de incredulidade, uma presença de derrota. Só que o que muitos não sabem é que essa presença de derrota não é derrota. Você pode estar cheio de um sentimento de derrota, por causa da atuação do seu corpo caído, da carne, do pecado, da incredulidade, unindo-se com circunstâncias que não passam. De repente você se vê sentindo que isso não vai mudar nunca. Você se pega sentindo sucumbido. Eu não sei se você já se pegou sentindo sucumbido, se sentindo caído, debaixo do problema, amassado pelo problema. Meu irmão, isso não é derrota. Isso são apenas expressões da carne através da sua alma. Derrota é quando você rende o seu espírito. Derrota não é quando a sua alma grita. Derrota é quando o seu espírito rende. O Senhor te diz: eu te dei um espírito que não se rende. Eu te dei um espírito firme. Eu te dei um espírito vencedor. Eu te dei um espírito que tem paz na tempestade. Eu te dei um espírito que é quieto diante de todas as vozes dos falsos profetas. Mesmo que os 450 profetas de Baal estejam ensinando, estejam falando, estejam gritando, eu tenho um espírito que discerne: não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Eu não recebo, em mim prevalece a palavra. Então Deus quer treinar você a vencer durante a incredulidade. Deus quer ensinar você a vencer na presença da incredulidade. Eu diria que a união da carne com as circunstâncias e uma carne não mortificada produz essa presença. Essa presença se manifesta de várias maneiras: raiva, ódio, vontade de morrer. Tem gente que começa a ter vontade de morrer. Eu quero morrer. Eu quero matar um. Eu quero morrer. E aí você vem na igreja. Olha para mim. Aí você vem na igreja e você ouve ministrações que confrontam a presença dessa incredulidade. Mas você não sabe que é apenas uma presença, não é uma realidade. Não, pastor, mas eu senti a dor. E veio a circunstância, eu me senti muito enfermo. Você se rendeu a essa doença? Não. Eu estou declarando que eu sou curado. Então você não está enfermo. Você só está enfermo quando você recebe a enfermidade. Você pode carregar um sintoma 5 anos e você não tem aquilo, porque você nunca recebeu. Você pode carregar um sintoma financeiro, mas você não recebe aquilo. Você continua dizendo: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Perder não é estar em conflito debaixo da presença da incredulidade. Prender é quando isso se levanta e eu me rendo no Espírito. Por que Jesus se rendeu na cruz? A Bíblia diz que, rendendo o seu espírito, ele expirou. Sabe por que Jesus rendeu o espírito?
para que você nunca precise render o seu. Jesus morreu muito rápido, sabia? Jesus morreu muito rápido, poucas horas depois da sua crucificação. Ele poderia ter ficado dias crucificado, ou 2 dias, ou um dia inteiro. Ele morreu muito rápido, por quê? Porque a obra estava completa, só faltava a morte. Ele não ia ficar na cruz enchendo linguiça. Para de encher linguiça quando a obra já está feita. Para de blá 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 quando o consumado já se estabeleceu. Não seja alguém de blá blá blá, seja alguém que acompanha o Espírito Santo. É hora de partir, partiu. É hora de ficar, fiquei. É hora de pular, é hora de sentar. Eu estou no comando dessa unção em mim que é maior do que a incredulidade. Queridos, a incredulidade é apenas a voz da carne, trabalhando com um mundo visível que não é real. Eu vou repetir. A incredulidade é apenas a voz da carne, trabalhando com um mundo tangível que é passageiro, que é temporal. Agora o que é a fé? É a voz do Espírito, trabalhando com o mundo invisível, trabalhando com a palavra de Deus, trabalhando com realidades espirituais. A letra mata, 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 mas o Espírito vivifica. E no capítulo 4 ele diz que vivifica o meu corpo. Ou seja, Deus quer substituir essa presença pela vida de Jesus. Essa presença da incredulidade. Deus quer varrer essa incredulidade e te encher de vida. O Senhor está falando assim para você: esse filme que você está assistindo é mentira. E eu não tenho nada a ver com ele. Agora, o filme que está passando no seu espírito é verdade. E eu sou o autor e o consumador dele. Simplesmente decida crer, acima da presença da incredulidade. Mesmo que a incredulidade esteja trabalhando no seu corpo, nas suas emoções, a ponto de você sentir dor emocional, a ponto de você gritar, a ponto de você, sabe... Pastor, está doendo, está difícil, eu estou me sentindo apertado, eu estou me sentindo debaixo de 2 toneladas, parece que tudo que eu creio eu vejo o contrário. Calma, isso é só a presença de alguém que não deve estar aí. E Deus vai te ensinar a substituir essa presença maligna através da meditação da palavra. Você vai se reprogramar. Através da meditação na palavra, os pensamentos de Deus se tornarão os seus pensamentos. Através da meditação na palavra, a fé será mais influente em você do que os gritos dos profetas de Baal. Eu declaro uma unção de Elias na sua vida hoje. Os profetas de Baal já se frustraram. O altar está em ruínas. E o Senhor te diz: pega eles, leva para o ribeiro e mata todo mundo. Mata toda voz que roube a tua paz. Mate toda voz que roube a tua fé. Mate toda voz que roube a sua alegria de simplesmente receber o amor de Deus. Deus, mas eu não mereço. E Ele te responde: e quem te disse que eu te dou o que você merece? Ai de você,
Se eu te desse o que você merece, eu te dou o que você crê. Você não recebe o que merece, você recebe o que crê. Essa presença da incredulidade produz culpa em nós. Sim ou não? Produz autocondenação. Aí você vai diante de Deus, e a única coisa que Ele quer é te dar de graça o milagre. Querido, o seu milagre mora num lugar muito simples. O seu milagre habita num lugar muito tranquilo. O seu milagre, ele não é... Eu não tenho como comunicar de forma diferente, então eu vou comunicar assim. Ele não é grande coisa para Deus. Não que ele não é importante para Deus, para você. Seu milagre não é grande coisa para Deus. Sabe o que é grande coisa para Deus, irmão? Você escolher sentar na mesa com Ele, no meio dos seus inimigos, na presença dos seus adversários. Preparas-me uma mesa na presença da incredulidade. Sabe o que Deus tem prazer? Mais do que fazer o milagre, sentar com você na mesa e conversar com você, ter comunhão com você, se derramar em você. Pastor, mas eu preciso do milagre, eu não quero ficar na mesa com o Senhor. Continue lendo o texto e você vai descobrir o que vai acontecer. Porque lá diz assim: bondade e misericórdia me seguirão. Depois que você passa pela mesa do Senhor, a bênção corre atrás de você, o dinheiro corre atrás de você, a saúde corre atrás de você, um casamento sarado corre atrás de você, o ministério abençoado corre atrás de você, porque você encontrou um lugar nele, que substituiu a presença da incredulidade pelo fruto do Espírito. Meu irmão, você não tem ideia o tanto que o seu espírito pode mudar sua mente e seu corpo. Você não tem ideia o quanto o seu espírito pode mudar sua mente e o seu corpo. Ah, eu passei por isso na minha vida. Ah, meu pai e minha mãe. Ah, aconteceu isso. Ah, eu fui abusado. Querido, você pode ter sido, desculpe, você pode ter sido abusado pelo planeta. O amor de Deus entra aí e resolve tudo. Eu preciso resolver meus conflitos. Não, querido. Você que é psicólogo, psiquiatra, me perdoe, mas você não tem que resolver seus conflitos. Você tem que receber uma substituição aí dentro. Da mentira pela verdade. Ah, eu tenho que me resolver com a minha esposa. Não, querido. Você tem que ser liberto desses sentimentos. Meu querido, olha para mim. Ah, eu estou me sentindo mal por causa disso. Eu quase teria coragem de te dizer mentiroso. Por que quase? Porque eu não quero desmerecer o seu sofrimento. Mas se esse problema não estivesse aí, outra coisa estava te perturbando. Se esse problema não estivesse aí, outra coisa estava tirando a sua paz. Outra coisa estava tirando a sua alegria. Porque o seu problema não são as circunstâncias. O seu problema é o seu estado interior. Seu problema não são as circunstâncias, seu problema é o seu estado interior. Agora, ou eu permito que a presença da incredulidade se torne a minha profecia, se torne o meu guia, e eu vou correr como um doido para cima e para baixo, porque eu vou andar segundo a carne.
olha para mim, ou eu cultivo a verdade no meio disso tudo. Sabe o que Deus está falando? O negócio está feio aí, né? Mas eu vou te dar uma semente. Eu vou te dar uma semente. Planta essa semente aí, cultiva ela. Esquece os conflitos, investe nessa semente. E você vai ver que a força dessa árvore vai secar toda planta que o meu pai não plantou. O que é a carne? É a planta que o pai não plantou. O que é o espírito? É a planta que o pai plantou. Qual é a sua herança? É o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo morando em você. É o Espírito Santo te ensinando a palavra, tendo comunhão com você, enchendo você da sua presença, te dando habilidades sobrenaturais para o seu ministério, te dando dons e principalmente te amando. Talvez você pense assim, Deus, o que Deus mais quer me usar. Não, o que Deus mais quer é te amar. O que Deus mais quer que eu trabalhe para Ele. Não, o que Deus mais quer é que Ele trabalhe em você. Vou repetir. O que Deus mais quer é que eu trabalhe para Ele. Não, o que Deus mais quer é que Ele trabalhe em você. Porque um segundo que Ele trabalha em você vale mais do que 20 anos de informações erradas que você recebeu na sua mente. Um segundo. A velocidade do Espírito é tão grande que o que Deus te dá em um segundo, você não recebe em 20 anos na alma. Pronto, um segundo. Aí você vai pegar aquele um segundo e falar, você prega o ano inteiro. Você vai falar com a sua amiga, você fica 2 horas conversando com ela. Daquele um segundo. Por isso, amado, pega a palavra de Deus com fome. Pega a palavra de Deus aprendendo onde começa, onde termina. Descubra os fundamentos de cada livro. Os princípios estão sobre eles. Gaste tempo para que o Espírito Santo reconstrua no seu interior o que está construído nele mesmo. Onde Ele usará a palavra para que fazer esse download, essa transferência. As mudanças vêm da palavra de Deus. Você é o quanto a palavra de Deus te mudou. Você é o quanto você anda sobre a palavra. E nessa proporção a sua carne morre. E nessa proporção o seu espírito entra em operação. Ah, mas o médico disse que eu preciso tomar esse remédio. Querido, vá tomando, não se condene. Mas vá mergulhando no espírito. Chega uma hora que o seu espírito vai tomar o lugar dessa medicação. Seu espírito vai tomar o lugar desse esforço. Seu espírito vai tomar o lugar desse choro, dessa tristeza, dessa dúvida, desse pânico. Deus me deu um espírito recriado em Cristo Jesus, capaz de substituir qualquer área natural da minha vida que expressa derrota. Deus me deu um espírito vivificado que vivifica. Aonde tem morte, chega vida. Aonde tem dúvida, eu posso colocar a crença. Aonde tem o medo, eu coloco a ousadia. Não, irmãos, você não está numa jornada de talvez. Você não está numa jornada de talvez. Você está numa jornada, olha para mim, que chama-se Gênesis a Apocalipse. E está na sua mão.
Pega aqui, Emerson. Está na sua mão. Sua herança está aí. Você não precisa de mais nada. Você só precisa aprender a herdar o que está aí. Joga para ele. Você não tem que fazer, você tem que herdar. Vida cristã não é fazer. Vida cristã é manifestar o que está feito. Dê um grito de vitória em nome de Jesus. Querido, eu preciso ter muita cautela aqui agora. Olha para mim. Até agora eu não falei do diabo. Até porque cada vez eu falo menos dele. Mas a única coisa que o diabo tem é a sua submissão a esse sentimento de derrota. O diabo não derrota você, você se derrota. O diabo não derrota você, você se derrota. A única coisa que o diabo tem é essa carne, essa equação, a carne mais o pecado, equacionado com o corpo que está caído, que produz hormônios e químicas erradas muitas vezes, e você pensa que esses sentimentos são reais, mas na verdade são apenas um chamado para você aplicar o seu espírito. Aplica o seu espírito onde o pecado está gritando. Aplica o seu espírito onde a incredulidade se faz presente. A presença de uma fraqueza é apenas um chamado para que eu me fortaleça no espírito. Por isso Paulo disse: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque ele sabia aplicar o espírito sobre as suas fraquezas. Ele sabia aplicar o espírito sobre sua mente, sobre o seu corpo. Irmãos, é tão interessante como o espírito vivifica o nosso corpo. Quem já experimentou isso? Diga amém. É tão interessante quando o espírito vivifica a nossa mente, vivifica nossas emoções, vivifica nosso casamento, vivifica nossas finanças. Aleluia! Aleluia! Por isso que Deus, ele ficou assim meio doido. Ele falou assim: quer saber? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Eu vou derramar o meu espírito sobre tudo aquilo que trava o meu reino na terra. Deus olhou para a pior situação e creu: meu espírito pode substituir isso. Meu querido, começa a ressuscitar os mortos, começa a levantar os paralíticos, começa a limpar os leprosos, começa a libertar os cativos, começa a curar os enfermos. Seja ousado na sua fé, ore pelas pessoas, declare sobre as pessoas. Na empresa que você trabalha, não seja um problema, seja uma solução. Na sua família, não seja a ovelha negra, a causa do problema, seja a luz que brilha naquela casa. Mais. A luz não argumenta, a luz brilha. Mais. A luz não argumenta, a luz simplesmente brilha. E brilha silenciosamente. A luz não está brilhando aqui? A luz não está manifestando tudo? Mas ela não está incomodando ninguém. E a gente só sente o quanto ela é importante quando a luz acaba. Vós sois a luz do mundo.
Mas antes da luz iluminar lá fora, ela precisa ser aplicada dentro de você. Levanta sua mão, irmão, e diga: pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Pela sua pobreza eu fui enriquecido. Ele se fez maldição e eu me tornei a bênção de Deus. Eu sou a própria justiça de Deus na terra. Eu sou a própria justiça. Não é que eu tenho justiça, não é que eu faço justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou. O que você fez agora, Heber? Eu apliquei meu espírito sobre a minha alma, através da adoração e da confissão da palavra. Dar vida ao seu espírito foi responsabilidade divina. Dar vida à sua fé é sua responsabilidade. A Bíblia diz: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então Deus vivifica a palavra em mim. Mas quem vivifica a fé? Eu. Quem decide levantar a mão e ficar 1 hora declarando que eu sou curado? Eu. Quem decide pensar diferente? Eu tenho uma Mercedes 2010, agora eu penso que eu tenho uma 0. Quem decide pensar isso? Quem decide assim: o diabo está derrotado, o diabo está debaixo dos meus pés, Satanás, tu está vencido e expulso. Quem decide fazer isso? Eu. Então, quando você age na sua fé, você aplica o seu espírito sobre si mesmo. Repita isso comigo: quando eu ajo na minha fé, eu aplico o meu espírito sobre mim mesmo. E o que em mim estava morto, vive. E a minha carne é vivificada. Aleluia. Deus acredita mais no Evangelho do que você, ao dizer: eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Deus, olha o que o Senhor está fazendo, deixa comigo, eu sei. Quando o meu espírito entra, as trevas saem. Pode apostar todas as suas fichas no espírito, orando em línguas, meditando na palavra, adorando, louvando, confessando a palavra, se entregando a períodos de jejum, entendendo a graça de Deus, não vivendo no Sinai, mas vivendo no Calvário, saindo da meritocracia e entrando no receber do amor de Deus. Eu recebo porque Deus quer me dar. Eu recebo porque Deus quer me dar. Eu tenho um coração saudável, eu tenho intestinos saudáveis, eu tenho uma pele curada, eu tenho uma mente sã, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho o que eu creio que eu tenho. Isso significa aplicar o seu espírito sobre si mesmo, para que Deus, que ressuscitou Jesus, vivifique também o seu corpo mortal. E você tem um corpo de Adão, mas mortificado na carne e vivificado pelo Espírito. Note que eu li vários textos iguais para te mostrar que o seu espírito está aí para controlar seu corpo. Ah, mas o médico falou que minhas veias estão desentupidas. Seu espírito vai desentupir elas. Você vai começar a dizer: Senhor, obrigado por veias desentupidas, aleluia. Eu não sou o homem do infarto, eu sou o homem que infarta a cabeça do diabo, em nome de Jesus. Aí alguém pensa assim: mas não pode ser tão simples assim, pastor. É por isso que você não entra, porque é para as crianças.
Na verdade, não é para as crianças, é para quem se torna como uma criança. Então faz assim com a mão. Diga: a ação da carne com as circunstâncias, perdão, a ação do pecado com as circunstâncias, por uma carne não mortificada, produz a presença da incredulidade. Isso pode produzir pensamentos, sensações físicas que não são a verdade. É uma sensação de derrota. Mas se o meu espírito não se render, sou eu que estou no comando. O Senhor te diz, dentro da palavra que eu te dei, não renda o seu espírito. Porque se você me der essa firmeza, eu vou te dar um milagre. Essa firmeza é o que eu preciso. Essa firmeza é a porta que eu preciso para entrar na sua vida. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujos propósitos são firmes. O Senhor conserva em perfeita paz aquele cuja mente é firme. Amados, eu sei que eu dei uma comida mais substanciosa hoje, mas você precisa aprender a aplicar o seu espírito sobre o seu corpo e perder esse sentimento de derrota. Ah, mas o pessoal vai falar que eu estou doida. Você não está doida, você entrou no descanso. O escritor diz: nós que cremos, entramos no descanso. Aquele que entrou no descanso de Deus, ele também descansou de suas obras, como Deus das dele. Deus fez uma obra e descansou e te diz: ei, descansa comigo. Agora, no nível de guerra que alguns aqui estão vivendo, só alguém irresponsável te diria para descansar. Porém, isso não é irresponsabilidade, isso é reconhecimento do feito. Descansar não é irresponsabilidade, é reconhecer o feito, é celebrar o feito, é dançar no feito. Fala assim comigo: descansar é decidir que a minha condição espiritual governa a minha condição física. E governa. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra enche você de condenação, culpa e derrota. A letra mata, mas o Espírito, ele equivale a Jesus Cristo. E ele vivifica você. E se você aprender a andar no Espírito, cada área da sua vida vai refletir Jesus. Amém?